Leitura do livro Passos para o Reavivamento, capítulo 1. O presente mais precioso de Jesus. O que nos ensina Jesus sobre o Espírito Santo? Está familiarizado com a mensagem mais poderosa de Jesus? Quais são as tarefas do Espírito Santo? Alguns dos primeiros testemunhos pessoais. De volta ao nosso primeiro amor. Uma irmã escreveu-me: eu e uma amiga estamos atualmente a estudar o livro 40 Dias pela terceira vez, alternando com o livro Passos para o Reavivamento Pessoal. Descobrimos através deste material que a nossa experiência de fé e a nossa vida de oração não seriam mais as mesmas. Almejávamos encontrar o nosso primeiro amor novamente e, finalmente, encontramo-lo. Agradecemos a Deus de todo o nosso coração. É tão maravilhosa a forma como um Deus de amor responde às nossas orações e como o seu Santo Espírito está trabalhando em nós e nas pessoas pelas quais estamos a orar. Jesus entrou na nossa vida. Outra pessoa escreveu sobre estes livros. Eles tornaram-se na grandiosa e tão esperada bênção na minha vida. Assim como outros membros, também eu percebi que algo estava a faltar na nossa experiência de fé. Porém, agora, temos o privilégio de viver experiências com Jesus que entra na nossa vida e nos transforma. Ele ainda está a trabalhar em nós e passo a passo está a atrair-nos para mais perto de si. Os discípulos de Jesus perguntaram-se: como pode Jesus exercer uma influência tão grande? Será que ela estava ligada à sua vida de oração? Por isso eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus atendeu ao seu pedido. Os ensinos de Jesus sobre a oração em Lucas 11, versos 1 a 13, estão divididos em 3 partes. A oração do Senhor, a parábola do amigo que chega à meia-noite e o clímax, o contínuo clamor pelo Espírito Santo. Na parábola, versos 5 a 8, os visitantes chegam à casa de um homem de noite, já tarde, e ele não tem nada para lhe servir. Devido à sua necessidade, imediatamente ele vai até o seu vizinho. O homem explica que não possuía nada e pede pão. Ele insiste até que finalmente recebe o pão. Agora ele tem pão, o pão da vida, para si e para os seus visitantes. Ele tem algo para si mesmo e está agora em posição de partilhar também. Jesus liga então esta parábola: problema, eu não tenho nada, com o clamor pelo Espírito Santo dizendo: por isso eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Lucas 11, verso 9. O apelo especial de Jesus: clamem pelo Espírito Santo. Nesta passagem bíblica específica, Jesus ordena-nos enfaticamente a pedirmos pelo Espírito Santo. Não conheço nenhuma outra passagem onde Jesus tão amorosamente nos incentive a pedir por algo. Estes versos são encontrados nos seus ensinos sobre a oração, contidos em Lucas 11, versos 9 a 13. Aqui eu destaquei as palavras-chave, para podermos reconhecer facilmente os seus anseios. Ele enfatizou por 10 vezes a nossa necessidade de pedir pelo Espírito Santo. Pelo que eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. E quem busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Isto é impossível. Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Isto é impensável. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Isto é impensável.
Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas 11, 9-13. Nestes poucos versos, Jesus usou o verbo pedir 6 vezes em seguida. Ele reformulou usando o verbo buscar 2 vezes, uma palavra de ação, e por último enfatizou mais 2 vezes com o verbo de ação bater. Assim ele mostra-nos claramente que temos de agir se queremos ficar cheios do Espírito Santo. O último pedir é conjugado como um verbo contínuo em grego. Isso significa que não devemos pedir apenas uma vez, mas pedir continuamente. Aqui Jesus não só faz do nosso clamor uma questão de urgência, mas também espera que nós o façamos continuamente. Mediante este convite urgente, Jesus deseja despertar em nós o desejo pelo Espírito Santo. Ele estava claramente a chamar a nossa atenção para o fato de que nós precisamos absolutamente do Espírito Santo. Desta forma, ele quer que recebamos continuamente as ricas bênçãos do Espírito Santo. O livro Parábolas de Jesus diz: Deus não diz, peçam uma vez e receberão. Ele quer que peçamos, persistam incansavelmente em oração. A súplica persistente põe o suplicante numa atitude mais fervorosa e dá-lhe maior desejo de receber o que pede. Jesus deu então 3 exemplos que mostram um comportamento que é inimaginável mesmo para pais humanos e pecadores. Ele queria mostrar-nos que ainda mais inimaginável é pensar que o nosso Pai Celestial não nos concederia o Espírito Santo se o pedíssemos. Jesus garante-nos que vamos receber o Espírito Santo quando pedirmos de forma adequada. Por meio desta promessa e de outras, podemos pedir com fé e ter a certeza de que já recebemos o que solicitamos. 1 João 5, 14 e 15. Mais informações temos no capítulo 5. Este convite especial mostra-nos que, de acordo com Jesus, algo essencial está a faltar quando não pedimos persistentemente pelo Espírito Santo. Ele chama a nossa atenção para a nossa absoluta necessidade do Espírito Santo. Ele quer que experimentemos continuamente as ricas bênçãos do Espírito Santo. Este ensino sobre a oração fala de um processo único. O Espírito Santo é a maior dádiva de Deus, o dom que traz todos os outros dons consigo. Este é o presente de coração que Jesus quer dar aos seus discípulos, uma prova clara de seu amor. Eu penso que compreendemos que um presente tão valioso não seria empurrado ou forçado para alguém. Permitam-me expressar isso de forma drástica. O Espírito Santo não é oferecido em saldos. Ele só é dado àqueles que expressam o desejo que apreciam este presente. Ele será dado àqueles que entregam a sua vida a Jesus. Ele será dado àqueles que vivem em contínua dedicação. João 15, versos 4 e 5. Como se demonstra esta dedicação? Entrega completa, como resultado da confiança em Deus, colocando toda a nossa vida à disposição de Deus. Romanos 12, verso 1. Obedecendo a Deus em tudo. Atos 5, 32. Os que lhe obedecem. Desistir do nosso próprio caminho, seguir o caminho de Deus e fazer a vontade dele. Atos 2, 38 diz: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. Não planejar nada de incorreto. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Salmo 66, verso 18. Perceber e admitir a nossa grande necessidade. Não tenho nada para lhe oferecer. Lucas 11, verso 6. Pedir continuamente pelo Espírito Santo. Lucas 11, 9-13. Através das expectativas que Deus tem por nós, podemos ver claramente quão importante é este presente. Ao analisarmos estes pré-requisitos,
provavelmente vamos encontrar deficiências em nós mesmos. Para mim, já se tornou um hábito orar diariamente pedindo para que eu possa ter um forte desejo pelo Espírito Santo em ligação com o que João 7,37 diz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Podemos orar. Senhor Jesus, eu digo completamente sim a todos os pré-requisitos para que eu receba o Espírito Santo. Eu não sei se estou a preencher estes pré-requisitos corretamente. Por isso, peço-te agora sinceramente que os coloque hoje em mim. Certamente, o nosso maravilhoso Deus criará em nós todos os pré-requisitos para que o Espírito Santo possa preencher-nos. O Espírito Santo é a fonte de uma vida plena. De acordo com o próprio Jesus, porque veio ele a esta terra, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 10, verso 10. Jesus quer que experimentemos agora esta nova vida e que continuemos a experimentá-la numa dimensão completamente diferente. Após a sua segunda vinda, onde teremos vida eterna no reino de Deus. Ele também nos mostra que a fonte de uma vida plena é o Espírito Santo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, 37 a 39. Ele estava a referir-se ao Espírito. Não é isto uma boa ilustração para uma vida plena? Pergunta: durante a sua vida aqui na Terra, Jesus deixou-nos um exemplo a ser seguido? Sabemos que Maria concebeu Jesus por meio do Espírito Santo, Mateus 1,18. Sabemos que depois do seu batismo, ele orou, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, Lucas 3,22. Sob estas circunstâncias, era necessário e importante que também ele recebesse o Espírito Santo diariamente. Vou usar uma citação de Ellen White. Manhã após manhã, ele comunicava-se com seu Pai do céu, recebendo dele diariamente um novo batismo do Espírito Santo. Há uma declaração em Atos dos Apóstolos. Há, para o obreiro consagrado, um maravilhoso consolo em saber que até mesmo Cristo, durante a sua vida na terra, procurava diariamente o seu Pai, à procura de uma nova provisão da necessária graça. Jesus, de fato, foi o exemplo para nós. Devemos perguntar-nos: se Jesus precisava diariamente de um novo batismo do Espírito Santo, quão mais importante é isso para si e para mim? O apóstolo Paulo realmente entendeu o objetivo de Jesus. Na sua carta à igreja em Éfeso, Paulo afirma no capítulo 1, verso 13, que todos tinham sido selados pelo Espírito Santo quando se tornaram crentes. No capítulo 3, 16 e 17, ele encoraja-os a serem fortes no Espírito. E no capítulo 4, 30, ele faz um apelo: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E no capítulo 5, 18, Paulo, com a sua autoridade de apóstolo, faz um apelo aos Efésios e a nós: enchei-vos do Espírito, ou deixem-se continuamente e repetidamente serem repletos novamente com o Espírito. Percebemos que mesmo que recebamos o Espírito Santo quando nascemos de novo, precisamos de um novo batismo diariamente. Para o crescimento da vida espiritual do cristão, é muito importante que ele seja preenchido diariamente pelo Espírito Santo. O manual de estudo de nossa escola sabatina diz o seguinte sobre ele. Efésios 5,18. O que significa ser batizado com o Espírito Santo? O próprio Jesus explicou isso com um sinônimo. Uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, Atos 1, verso 5, quando o Espírito Santo desce sobre ela. Verso 8. Para ser batizado é necessário que o indivíduo seja totalmente imerso em alguma coisa, geralmente água. Isto envolve a pessoa por completo. O batismo do Espírito Santo implica
a completa influência do Espírito Santo sobre o indivíduo, estar completamente cheio dele. Esta não é uma experiência pontual, mas algo que tem de ser continuamente repetido, como Paulo ilustra em Efésios 5,18, com o verbo grego seam, cheios. Últimas palavras de Jesus e a vinda do Espírito Santo. Nas suas palavras de despedida, Jesus desejava transmitir aos seus discípulos alegria e esperança, dizendo que o Espírito Santo viria no seu lugar. Jesus disse algo surpreendente aos discípulos em João 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Uma solução vantajosa. Jesus disse aos discípulos algo surpreendente. Que vos convém que eu vá. Isso significa que a nova solução, Ele conosco, através do Espírito Santo, é mais vantajosa do que ter Jesus presente pessoalmente. Desta forma, Ele não é limitado e pode estar em cada pessoa, não importa onde ela esteja. Testemunho pessoal de uma professora e de um dos seus alunos. Quando o livro Passos para o Reavivamento Pessoal foi entregue na minha igreja local há cerca de um ano, eu li-o rapidamente. Durante a leitura, tive muitas experiências com Deus, o que me fascinou e me encorajou. No apêndice do livro encontrei a seguinte sugestão. Alguns estudos pedagógicos têm mostrado que é necessário ler ou escutar sobre um tema importante entre 6 a 10 vezes para compreendê-lo totalmente. Estas palavras encorajadoras cativaram a minha atenção. Tente pelo menos uma vez. O resultado irá convencê-lo. Eu queria experimentar as bênçãos de Deus e na terceira vez que li o livro, algo se apoderou de mim. E eu senti grande amor pelo nosso Redentor. Um amor que eu ansiava sentir por toda a minha vida. Dentro de 2 meses eu já tinha lido 6 vezes o livro, e o resultado valeu a pena. Era como se eu pudesse entender como seria se Jesus chegasse perto de nós e pudéssemos olhar nos seus olhos puros, gentis e amorosos. A partir de então, eu não quis ficar sem essa alegria de estar perto de nosso Salvador. Ao acordar pela manhã, eu já ansiava pelo momento da meditação matinal, a fim de experimentar de novo a comunhão com Deus. Durante o dia, eu orava silenciosamente para que o Espírito Santo me ajudasse com os meus pensamentos durante as conversas e com o meu exemplo ao ensinar. Quando uma criança queria chamar a atenção e começava a fazer birra ou a incomodar-me, Deus dava-me força e sabedoria para lidar com a situação. Desde então, os meus dias de trabalho são preenchidos com a presença do Criador. Ele ajuda-me literalmente na minha vida cotidiana. Desde então oro pela manhã e durante o dia pelo derramamento pelo Espírito Santo. É como se eu estivesse mais perto do céu e já o pudesse experimentar. Durante a leitura do livro veio-me o pensamento de que os meus alunos da escola também deveriam partilhar esta experiência. Dou aulas aos alunos de 10 a 15 anos na escola adventista, na Áustria. Então comecei a orar a Deus para que me desse as oportunidades. Por pouco tempo tive uma experiência maravilhosa que me mostrou como o Espírito Santo pode trabalhar no coração dos jovens. Uma criança violenta de 13 anos e o Espírito Santo. A experiência começou um ano antes de ler o livro sobre o Espírito Santo. Um novo estudante chegou à nossa escola e, dentro de alguns dias, o nosso oásis de paz foi transformado numa arena de ásperas brigas. O menino tinha 13 anos e era maior e mais forte do que todas as outras crianças. Muitas coisas que foram aprendidas durante o ano letivo e que tinham produzido frutos maravilhosos pareciam desaparecer
num instante. Deixo que ele mesmo vos conte a história. Quando vim para a minha escola atual, não tinha ideia de que me esperava. No meu segundo dia de aulas, fui provocado e rebentei e comecei uma briga com um dos meus colegas. Eu bati-lhe. Embora ele fosse consideravelmente mais forte do que eu, ofendi-o e gritei que nunca mais queria vê-lo. Mais tarde percebi o meu erro e pedi desculpas, como sempre fiz no passado. Um mês depois, tive uma conversa com a diretora e comecei a sentir algo de diferente. É surpreendente a maneira como isso começou a acontecer apenas agora, já que sou filho de pastor. Inclusive, até comecei a passar mais tempo com Jesus. Eu pensei que este jovem iria precisar de cuidados especiais. Ele estava consciente de suas falhas. Arrependeu-se e tentou novamente, mas não obteve sucesso duradouro por si mesmo. No início, raramente se passava um dia em que ele não estivesse envolvido numa luta, mas, aos poucos, foi melhorando. Após 6 meses, ele disse que achava que eram as orações que o tinham trazido para mais perto de Deus. Nesse meio tempo, ele começou a orar pela manhã, clamando por força. Os seus acessos de raiva e as brigas tornaram-se menos frequentes. 11 meses se passaram desde que ele chegou à nossa escola e podemos ver mais melhorias. Porém, a sua ira, a sua explosão e o seu temperamento não estavam sempre sob controle. Era natural. Ele tentou vencer pela sua própria força e pelo seu próprio entendimento, o que funcionou algumas vezes, mas outras não. As nossas orações tinham causado alguns efeitos positivos, mas a sua mentalidade ainda possuía pontos a serem trabalhados. Faltava a força renovadora do espírito. De que adianta uma pessoa ver os seus erros, tentar controlar o seu temperamento e falhar? No momento em que pensei que já não havia solução, recebi o livro mencionado atrás. Ele veio na hora certa. Então percebi o que estava a faltar. Era o poder do Espírito Santo. Nós nem tínhamos pedido para que ele nos ajudasse naquela situação difícil. Como eu tinha sido tocada pela mensagem do livro, Passos para o Reavivamento Pessoal, tive coragem para perguntar ao menino se ele já tinha orado pelo Espírito Santo. Não, nunca orei, respondeu o menino. Então eu tentei despertar o seu interesse pelo livro. A princípio eu não lhe dei o livro. O menino deveria realmente almejá-lo. De fato, depois de algum tempo, ele pediu-me que lhe desse o livro. Mais uma vez, pelas suas próprias palavras, em novembro de 2012, a minha professora deu-me o livro Passos para o Reavivamento Pessoal. Eu comecei a lê-lo ansiosamente. Naquela época, eu realmente não estava familiarizado com a obra do Espírito Santo. No primeiro dia, ele já tinha devorado quase 2 capítulos, e então perguntou-me quantas vezes eu já o tinha lido. Imediatamente ele começou a ler os capítulos novamente e queria fazer exatamente o que o livro sugeria, lê-lo entre 6 e 10 vezes. Desde então, muita coisa mudou. A partir de dezembro de 2012, já não havia nenhuma briga nem socos, e eu mal podia acreditar. Os meninos envolvidos nas brigas tornaram-se seus amigos, e eles relacionavam-se harmoniosamente. Ele mudou completamente. Ele é educado, prestativo, e a tranquilidade tomou conta da sua natureza agressiva. Os seus colegas podem confirmar que Deus estava no comando. Os frutos eram visíveis a cada dia. Para a glória de Deus, eu quero mencionar que este menino decidiu ser batizado em junho de 2013. Se isto não é o trabalho do Espírito Santo, eu sempre pensei que poderia controlar as crianças e fazê-las ver a razão. Paciência, atenção e muitas conversas iriam conduzi-las a isso.
Mas apenas isso não funciona a longo prazo. Deus teve de intervir, de me ensinar que é o Espírito Santo que torna o impossível possível. Algum dia, quando este menino estiver no céu, eu saberei que Deus tornou isso possível. Quando eu estava no fim da minha sabedoria e finalmente entendi que não podia guiá-lo, Deus começou a trabalhar nele de maneira radical. Este menino encorajou-me a ver que não há casos perdidos para Deus. Oração. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo convite urgente de Jesus para clamarmos pelo Espírito Santo. Lamento as perdas que experimentei por causa da falta do Espírito. Preciso da sua assistência divina para que Jesus se torne maior em mim. Eu preciso da sua ajuda em todas as áreas da minha vida. Obrigado pelo Espírito Santo, que pode mudar o meu caráter e tornar-me mais apto para o reino de Deus. Eu entrego-me completamente a Ti, com tudo o que tenho. Obrigado por me aceitares e por derramares as Tuas bênçãos. Ajuda-me a crescer no conhecimento do Espírito. Em nome de Jesus. Amém. O fim do capítulo 1 do livro Passos para o Reavivamento Pessoal.